Graça e paz, homens! Meu nome é Daniel, sou diácono na comunidade Plena Adoração, líder do Ministério de Homens. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o nosso projeto que foi divulgado aí no grupo do Ministério de Homens. Nós vamos dar prosseguimento aí sobre raízes mais profundas, vamos nos aprofundar um pouco mais. Vamos falar sobre os 20 homens do Novo Testamento. Começamos com Jesus, o apóstolo Miguel falando sobre Jesus, e hoje eu vou falar sobre Mateus. Vocês sabem quem foi Mateus antes de ser um dos 12? O que ele fazia? Como ele agia? É sobre isso que nós vamos falar agora. Para iniciarmos, vamos ler um versículo que está em Lucas 5, 27. E depois disto, saiu e viu um publicano, chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa, e havia ali uma grande multidão de publicanos, e outros que estavam com eles à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus respondendo disse-lhes: não necessitam de médicos que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Amém? Pessoal, esse versículo que eu acabei de ler, que está em Lucas, ele é um versículo sinótico, dos livros sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas. Eles têm referências próximas entre esses três evangelhos. Eu escolhi o de Lucas porque ele tem um entendimento um pouco melhor. Quem foi Mateus? Mateus era um cobrador de impostos. Mateus, ele fazia parte da cobrança de impostos. Existiam dois tipos de impostos na época. Eram os impostos sobre território, propriedades, casas, etc. E os impostos sobre mercadorias. E Mateus cobrava os impostos sobre mercadorias. Os impostos sobre casas, sobre terrenos, etc. eram um imposto mais difícil de haver corrupção. Mateus trabalhava com o imposto mais fácil de ser corrompido. É o imposto que ele opunha qual é o valor. Então não existia uma lista de valores. Mateus olhava para aquilo ali que tinha que ser cobrado imposto e cobrava o imposto. Então, se eram 100 reais e ficasse 50 para ele, ninguém ia ficar sabendo. Porque ele colocava o valor do imposto. É isso mesmo, Mateus era um corrupto, se é isso que vocês estão pensando. Mateus era um corrupto. Ele era, pelos judeus, ele era, como é que eu posso dizer? Ele era muito criticado. Por quê? Porque ele era um judeu a serviço de Roma. Ele, por ser judeu, ele trabalhava para Roma, cobrando os impostos para Roma. Então todos os judeus tinham Mateus como um traidor. Eles criticavam Mateus. Eles falavam mal de Mateus, porque Mateus era um corrupto. A posição de Mateus era de um funcionário público. Para ser funcionário público naquela época, tinha que haver conhecimento. Não era qualquer pessoa que era escolhida. Existe um estudo que diz que Mateus, ou ele era um fariseu ou um saduceu. Eu não consegui concluir esse estudo para saber se realmente ele era fariseu ou saduceu. Tá aí até uma próxima enquete aí para nós, né? Descobrir o que ele era, se ele era fariseu ou se ele era saduceu. Mas acredita-se que ele era saduceu. Mesmo sendo criticado pelo povo judeu, sendo proibido inclusive de entrar em sinagogas, ele era um grande estudioso da palavra. Vocês imaginam como que era a vida de Mateus? Estar trabalhando para o Império de Roma, sabedor da palavra, todo dia deitava no seu travesseiro pensando, né? O que eu estou fazendo? Porque ele era conhecedor da palavra. Não é verdade? Então nós imaginamos o que ele passava. Devia ser muito difícil para ele. Mateus, ele não tinha o nome de Mateus. O nome dele, o primeiro nome dele Mateus era chamado Levi. Tanto que aqui no texto, quando eu começo no texto,
ele diz que depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi. Após o encontro com Cristo, quando Cristo chamou, quando Jesus entrou lá e viu, saiu e viu, e chamou Levi e disse, segue-me. A partir daquele momento, houve um renovo na vida de Mateus. Na verdade era Levi, né? E como era tradição na época, todos aqueles que eram chamados por Jesus, eles trocavam os nomes. Assim como aconteceu com Paulo e com demais outros. E aí que ele mudou o nome dele para Mateus. Aí nós, voltando aqui para a passagem, nós pensamos aqui, né? Vamos analisar. Depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe, segue-me. E Mateus simplesmente largou tudo e foi e seguiu Jesus. O que Jesus viu em Mateus naquele momento? Eu acredito que Jesus tenha visto com os olhos de pai. Não importava o que ele já tinha feito, não importava os pecados que ele já havia cometido, não importava a corrupção, não importava nada do que ele já tinha feito. O que importava era o que ele iria fazer para o reino, era o que ele ia viver a partir daquele momento, viver para o reino. O evangelho que seria escrito por ele, tudo aquilo que ele faria, não para ele, mas para o reino. O momento que ele iria viver, o amor que Cristo estava depositando nele ali, era o que ele ia replicar futuramente. Então o olhar que Cristo teve, que Jesus teve para Mateus naquele momento, foi um olhar de pai. Assim como diz na parábola do filho pródigo, que o filho ficou tanto tempo longe, quando o pai viu o filho, se alegrou e fez uma festa para ele. Um pouco mais para frente aqui, fala que Levi fez um grande banquete, né, em sua casa. É tradição dos judeus comemorar todas as novidades com refeições, com almoços e jantares. Então nós sabemos que aqui Mateus estava muito contente pelo que havia acontecido com ele. Então ele retribuiu com o jantar. E nesse momento, aqueles que estavam sentados à mesa, que geralmente os judeus eles chamam os parentes mais próximos, aqueles que são mais ligados a ele, para participar desses atos. Eles questionaram a Jesus. Né? Questionaram por que Jesus estava chamando ele. E aí Jesus demonstra que não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. E foi isso que aconteceu com Mateus. Mateus se arrependeu de tudo aquilo que ele havia feito. Mateus viu que ali não existia mais espaço para ele, que ele não cabia mais naquele lugar. Ele decidiu ser um novo homem, ao lado do Senhor Jesus. Que possamos ter os olhos de pai, aprender a ter perdão, perdoar, a desculpar, a saber quando nós mesmos falhamos, a saber perdoar o próximo. Amém? Hoje é isso que eu trouxe para vocês aqui. Espero que, assim como mexeu comigo, mexam com vocês também. E estamos juntos, em nome de Jesus, em plena adoração. Deus abençoe. Uma ótima semana.